Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Dia de comparação de comentários, é a grande batalha de Bíblias aqui. Eu escolhi o tema, vocês escolheram as versões que eu vou comparar e temos aqui 3 grandes Bíblias de estudo e um tema polêmico para a gente tratar no vídeo de hoje, tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O que a Bíblia ensina? Quem tem o melhor comentário a respeito desse texto? Deixa eu mostrar aqui, antes de partir para o texto, mostrar as Bíblias que vocês escolheram. As Bíblias são escolhidas aqui no meu canal, tá? Eu boto ali as opções, são 3 enquetes e vocês votam ali, as mais votadas participam do vídeo. E dessa vez, quem ganhou foi a Bíblia de Genebra, que vai participar do vídeo, né? Não ganhou ainda, mas a Bíblia de Genebra vai participar do vídeo. Eu vou abrir ela depois para vocês darem uma olhada dentro também, né? A Thomas Nelson, a Bíblia da Thomas Nelson tá sempre aparecendo. Nem sempre ela ganha, mas ela já ganhou, tá? Ela é uma boa Bíblia, com bons comentários também. E a Bíblia de estudo King James Roman, essa tradução aqui, ó, essa versão, tem vídeo no canal sobre elas. Geralmente a Roman ganha. Eu confesso a vocês que eu não li o comentário de nenhuma delas. Eu só marquei onde tá, onde deveria estar, né? E a gente vai descobrir agora com vocês. Antes de ver os comentários, a gente tem que ver o texto, né? Então, vocês podem olhar aqui para a minha tela. Tem o texto ali marcado para a gente ver. Eu só vou focar no versículo 1 e eu quero ver como elas se comportam em explicar o texto e o contexto, né? E isso é importante também. O texto é o seguinte: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Caramba, que texto polêmico, né? Como assim, Paulo? Bom seria que o homem não tocasse em mulher? É meio estranho, né, esse comentário aí. Mas a gente tem que entender o contexto de Paulo. Eu vou explicar um pouco do contexto, a gente vai deixar a Bíblia explicar o restante ali, os comentários dela explicar. Aliás, algumas pessoas acham que esse texto favorece o movimento Red Pill tão comum no Brasil, né? Aqueles caras que gravam vídeos contra a mulher, falando que a mulher ela está explorando, que a sociedade criou uma cultura de exploração do homem, né? Então o Red Pill acha que esse texto favorece a ideia de que não vale a pena se casar porque as mulheres são desonestas, né? E alguns generalizam, outros não, mas de forma geral é isso aí que eles ensinam, além de outras coisas que eles ensinam, né? Mas Paulo não está colaborando com o Red Pill, apesar de parecer muito, né? Acontece que ele está escrevendo para uma igreja que ficava num dos centros culturais e pagãos do mundo, e ali havia um templo a Afrodite. Afrodite, a deusa do amor, do romance, da sensualidade. E nesse local era comum ter cultos que envolviam sexo entre as pessoas que faziam parte do culto. E essas pessoas não eram casadas. Então, obviamente, que já está explicado o porquê Paulo está falando para não se encostar em mulher, né? Então, você imagina, no momento daquele onde a pessoa se convertia, ela vinha, às vezes, de uma adoração a Afrodite. E ela poderia já estar até contaminada. Você tem que lembrar que naquele século não tinha preservativo, não tinha tantos remédios assim. Você pegava uma gripe, você podia morrer da gripe. Imagina com esse tipo de relação sexual cultural que tinha naquela época, né? Então era provável que pessoas que participavam desse culto morressem de doença sexualmente transmissível. E Paulo está protegendo as pessoas desses problemas também. São problemas de saúde, a gente está nem falando de problema religioso. Mas além daqueles que saíam desses templos, né, que se convertiam e iam para o cristianismo, tinha ali os solteirões da igreja que poderiam se envolver também com essas pessoas de fora da igreja, aquele casamento misto entre crentes e não crentes, né? Então a importância do texto tá aí. Cuidado para você não se envolver com as mulheres deste mundo, porque você não sabe de onde elas vieram, o que elas fazem, o que elas fizeram. E isso pode ser problemático tanto para a sua vida espiritual quanto para a sua vida, para sua saúde, né? Então é por isso que ele fala para não se envolver. E aí parece que ele exagera, né? Caramba, não se envolva com ninguém dessa forma. Mas ele está refletindo mais a lei do que o exagero. Ele está fazendo ali a coisa certa. Era proibido esse casamento ou relacionamento entre povos diferentes. O povo de Deus nunca foi incentivado a se casar com povos do mundo. Inclusive, lá no Antigo Testamento teve muito problema por causa disso aí, né? Então Paulo está refletindo bastante
a teologia bíblica quando ele fala sobre isso, beleza? E aí nós temos aí o texto, né? Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. A primeira parte do versículo já deixa claro que isso aqui é uma continuação, né? Está falando sobre alguma coisa que ele escreveu. E se você voltar no capítulo 6, na parte B do capítulo 6, você vai ver Paulo falando ali sobre esses problemas envolvendo pecados sexuais. Então, quanto a esses problemas que eles estão passando, bom seria que vocês, homens desta igreja, não tocassem em mulher. Ele não está pensando naquela mulher cristã que vive corretamente, em santidade. E eu não estou dizendo que todas vivem, mas eu estou dizendo que ele não está falando destas. Ele está pensando no contexto histórico-cultural da época, né? Então, já que as coisas estão assim, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E aí ele vai continuar dando abertura para o casamento, né? Mas, por causa da fornicação, né? E aqui é interessante pensar, porque já que os homens não conseguem se segurar e eles estão se envolvendo em outros pecados também, já que vocês não conseguem não se casar, estão vivendo em fornicação também é pecado. É tão pecado quanto prostituição, é tão pecado quanto idolatria, tá? Já que vocês não conseguem se segurar, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. E essa parte B do versículo 2, ela é interessante porque agora Paulo vai demonstrar que aquilo que ele fala no versículo 1 também vale para mulheres, não só para homens, porque o culto a Afrodite não era só praticado por mulheres, mas também por homens. Então, quando ele termina o versículo 2, ele abre espaço também para que as mulheres não tocassem homens, já que vivem nesse contexto, tá? Então, a ideia aqui não vale só para homens, mas para mulheres também, dentro daquele contexto de lá. Agora eu quero saber de você. Você acha que o nosso contexto é parecido com o contexto de Paulo? Bota nos comentários aqui. Eu até acho que é um pouco parecido sim, mas eu quero acompanhar vocês nos comentários, que vocês sabem mais do que eu. Vamos pegar as Bíblias aqui agora, ó. Nós temos 3 Bíblias e eu vou começar pela Thomas Nelson, né? Então vou tirar aqui, vou botar na minha mesa aqui a Thomas Nelson. E a gente vai abrir ela, vamos ver o que ela comenta. Mais uma vez, eu não sei o que ela comenta, tá, pessoal? Eu não li mesmo. E eu prefiro descobrir junto com vocês, porque aí a surpresa é de nós dois, né? Nós dois ou nós milhões que vão ver o vídeo, ó. Tá aqui a nossa biblinha da Thomas Nelson, capa vermelha, bonita, né? Eu prefiro a capa vermelha, achei muito bonita a capa vermelha. Ela tem umas imagens, ela tem muita coisa dentro dela. Realmente é uma Bíblia com bastante conteúdo. Não é a melhor, na minha opinião, mas é bonita e ela tem os comentários bons mesmo, né? Vou aproximar aqui pra gente ver o que está escrito. Ó, o capítulo 7 está aqui. O 7.1, na verdade, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Do lado de cá. Né? Então vamos acertar a câmera e entender o que ela diz a respeito do versículo 1. Deixa eu só focar aqui porque ficou desfocada, né? Tá aí, ó. Aqui dá pra gente ler. Alguém me pediu para pegar uma régua para ler os comentários e que ideia, né, cara? Por que eu nunca tive essa ideia, né? Mas eu vou pegar aqui o meu marcador de página aqui do canal e vamos ver, ó. A gente tem aqui um comentário geral, né, do contexto todo, que é do 7.1 até o 16, do capítulo inteiro, né? Antes a gente tem um comentário geral aqui, ó, o comentário de todo o bloco de texto, digamos assim, né? Ó, do 7, do 1 até o 11, versículo 1. Digamos que nesses capítulos tratam do assunto que vai ser tratado no capítulo 7. E aí a gente tem uma outra separação, que é do 7.1 até o 7.40, vai falar sobre o casamento. E aqui nós temos uma separação, vai tratar sobre a vida conjugal. Ela subdivide o capítulo para você entender exatamente quais temas estão sendo tratados lá. Isso é muito bom, tá? Isso aqui ajuda bastante no seu estudo. E a Thomas Nelson acertou. Então, ó, do versículo 1 até o 16, ela vai tratar desse tema que a gente vai tratar no vídeo hoje, né? Então a gente vai ler até aqui, ó. Nós vamos ler esse comentário aqui. Já de cara eu gostei porque ela faz essa subdivisão e ela é útil na hora de estudar. Então digamos que ela já ganha um pontinho por causa disso, né? Eu vou acompanhar a pontuação dela também nos comentários. Vocês vão me ajudar aí também. Então vamos ver aqui, ó, do 1 até o 16, acerca da vida conjugal. Paulo trata da sexualidade no casamento, até o versículo 7.
do casamento e do celibato para os solteiros e para as viúvas, no versículo 8 e 9, e sobre o divórcio para cristãos casados. Então são os 3 temas tratados aqui. Lembrando que ele vai falar dos solteiros e vai incluir as viúvas também nesta, digamos que nesse conselho que ele dá. Então aqui ajudou bastante a entender essa parte aí, essa subdivisão aqui ficou legal. Ela divide o capítulo todo, depois uma parte, depois outra parte, e aí a gente chega no versículo 1 até o 16, ela ainda divide em 3 partes. Muito bom isso aqui, ajuda bastante a entender o texto, né? E aí no versículo 1, um comentário pequeno, tá? Vamos ver como é que tá. Às vezes o comentário pequeno ajuda também. Assuntos sobre as quais vocês escreveram. É aquela parte A do versículo 1, né? Além da informação verbal, Paulo havia recebido a comunicação escrita de alguns cristãos em Corinto a respeito dos problemas da igreja. É bom que o homem não toque em mulher. Reflete o lema de alguns cristãos em Corinto, não a convicção de Paulo. Eu acho estranho isso aqui, né? Será que é isso que ele estava falando? Então ele não estava falando sobre a opinião. Deixa eu ver aqui. Vamos de novo no texto, né? Ora, quanto às coisas que escrevistes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Não parece que ele está repetindo uma frase comum. Parece que ele está escrevendo, né? A opinião dele, sim. Mas por causa da fornicação, tanto que ele bota o mais ali, né? Ele continua. Eu não sei não. Acho que eu discordo desse comentário aqui. Eu discordo, mas eu vou esperar vocês nos comentários, né? E ficou pequeno também. Ajudou, mas ele evitou falar do problema, né? Vamos ver se no versículo 2 ele fala. Vamos dar mais uma chance, última chance, hein, Thomas Nelson? Vamos ver se vocês ajudam a gente, hein? Pessoas casadas devem ter relações íntimas a fim de evitarem a imoralidade sexual. Que ele está comentando sobre o versículo 2 e não sobre o versículo 1. Então ele já perdeu o foco. Não o foco do texto, mas o foco que a gente queria, né? Enquanto essa não é a razão principal para o casamento, como especialista da escritura judaica, Paulo se referia a Gênesis 1, né, e tudo mais, em uma discussão sobre o porquê do casamento. Então, vamos voltar aqui, né, que essa nota foi muito grande. Enquanto essa não é a razão principal para o casamento, é mesmo assim uma razão importante, visto que a maioria dos seres humanos tem relações sexuais, devem seguir a ordem de Deus na criação, a qual posiciona a relação sexual no contexto da união entre um homem e uma mulher. Beleza, eu não sei, eu acho que a Thomas Nelson, ela fugiu ali do tema, ficou com medo de comentar. Vamos ver aqui se ela vai falar alguma coisa sobre isso. Assuntos relacionados ao estilo de vida. Essa sessão trata sobre o casamento e celibato, bem como a respeito da comida sacrificada a ídolos e participação no banquete. Não fala. Acerca do casamento. Visto que alguns cristãos de Corinto defendiam a abstinência sexual, Paulo trata do assunto casamento e celibato. Que é isso, Thomas Nelson? Você circulou o tema, mas não falou nada. E eu falei tão bem da Bíblia, né? Vocês viram que ela é bonita, mas de forma geral, ela não falou nada. Não do tema do versículo 1. Ela só falou ali que era uma frase comum e que não era a opinião de Paulo, o que eu discordo, tá? Eu acho que era a opinião de Paulo, sim, mas tá aí, a nota dela, vou esperar vocês no comentário. Vamos ver agora o que a Roma fala. Antes de continuar o vídeo, eu quero lembrar vocês de que o livro Texto e Contexto já está na 5ª edição e já está disponível para compra, tá, pessoal? O livro Texto e Contexto é o meu curso de leitura e interpretação da Bíblia, que antes estava no Hotmart e agora é um livro físico, beleza? Nesta 5ª edição, além de tratar da leitura imersiva da Bíblia, uma coisa que é muito diferente do que a maioria faz, eu incluí aqui QR Codes em cada capítulo, onde tem um vídeo gravado sobre ele. Então você vai ler o capítulo e vai poder assistir um vídeo a respeito do capítulo. Isso é muito legal, ficou muito maneiro isso aqui. Também coloquei alguns temas adicionais, como produção de estudos e sermões, como fazer isso. A lógica e a interpretação da Bíblia, que é um capítulo a mais também. E também adicionei um pequeno capítulo sobre o uso da inteligência artificial na leitura da Bíblia e no estudo da Bíblia, tá? Isso tudo na 5ª edição. O livro ficou muito bonitinho, ficou muito massa a capa dele, tudo legal, né? Tudo legal, já está disponível para vocês. O link é o QR Code que está passando na tela, mas na descrição vocês também conseguem achar o link dele, beleza? Aproveitem ao máximo, porque esse material aqui está ajudando muita gente e vai ajudar vocês também.
A Roma, que também é uma Bíblia toda colorida, toda bonita, né? Um pouco menos de qualidade do que a Thomas Nelson, mas não deixa de ser uma Bíblia muito bonita também, beleza? Ela tem uns probleminhas de impressão aí que ficou transparente, né? Mas de forma geral, é muito bom abrir a Roma e ler os comentários dela. Vamos ver se dessa vez a qualidade não fala tão alto assim, né? E sim o comentário. A gente tem aqui, ó, um texto King James com as referências no meio, que é uma coisa que muita gente gosta, né? A gente tem isso aqui na Roma. Deixa eu focar aqui para vocês verem direitinho. Eu sei que vocês gostam de ver também. Então, vamos fazer um breve comentário sobre ela aqui. A gente tem aqui o texto de Jesus em vermelho, as referências em azul, a capitulação não, né? O número do capítulo aqui em vermelho e embaixo os comentários. Uma fonte muito boa de ler, é uma fonte grande, tá? Tecnicamente uma das maiores aí fontes para comentários que eu já vi. E vamos ver agora o comentário, né? O capítulo 7 está aqui e o capítulo 7 no comentário é esse aqui, ó, é pequeno também. É esse comentário aqui. Não temos aquele comentário sobre o contexto do texto. A gente não tem ali um resumo do que vai tratar, né? Como a gente viu na Thomas Nelson, que foi uma das coisas que eu elogiei ela. Mas nós temos um comentário. E a gente tem que saber o que tem neste comentário. Deixa eu só focar aqui para vocês verem melhor. Aí, ó. Até mais fácil de focar nela, né? Ela tem a fonte maior no comentário. Vamos ver então, ó. Ele termina aqui falando dos 6, 18 ao 20, que é o contexto que faz a transição para o 7, 1, que a gente tem aqui. A gente não precisa ler, mas nós temos esse comentário aqui que é pequeno também. Não sei que ninguém vai ter coragem de comentar esse texto, não. O povo está com medo de comentar. Eu fiz um comentário maior do que o das Bíblias, né? Vamos lá. Este versículo apresenta um parecer dos coríntios, afirmando na correspondência anterior enviada a Paulo que a igreja de Corinto, que recomendava o celibato no casamento. Que divisão na igreja de Corinto? A gente tem aqui uma exclamação, né? Uns defendiam o celibato matrimonial, ao passo de que outros se envolviam em imoralidade sexual repugnante. Também não ajuda a entender muito, né? Mas a gente tem uma informação adicional, que é uma informação de que esta ideia foi comunicada a Paulo anteriormente. Está aí, também não ajuda a entender nada, não tem nenhuma aplicação a respeito disso. Eu dei uma chance para Thomas Nelson e li o versículo 2 também. Vamos ler o versículo 2 daqui da Roma também? Esse versículo apresenta o parecer, ali, né? Os desejos sexuais que facilmente podem levar à fornicação recomendam união sexual frequente entre marido e mulher. Neste contexto, a expressão tem poder se refere a relações sexuais. Enfim, não falou nada para mim também. Eu não sei que nota que essas Bíblias vão receber. Dessa vez eu tô surpreso, tá? Com o nível do comentário, né? Um nível baixo de comentário aí. A Roma também não fala tanta coisa sobre isso. E a gente vai apelar para Genebra, né? Será que a Genebra vai falar sobre isso hoje? É um tema complicado, né? Deixa eu afastar a câmera aqui para a gente ver toda a Bíblia. A Genebra não tem tantos comentários, tá? Eu já vou deixar isso claro para vocês, porque eu defendia muito a Genebra, mas eu assumo que ela não tem tantos comentários. Talvez o comentário que tem na Genebra seja melhor do que as outras, né? Mas de forma geral ela não tem muito comentário. Essa é a Genebra, pessoal, de terceira edição, né? Que já veio com uma fonte muito grande. Dá para ler à distância, por exemplo, que a sensualidade é condenada, a resposta às perguntas acerca do casamento, e a gente tem as referências aqui embaixo do texto bíblico, poucas referências para cá, poucas aqui também, mas tem referências, e os comentários aqui embaixo com uma fonte excelente também, um pouco menor do que na Roma, mas excelente. E na Genebra a gente tem esses quadrinhos aqui também com vários temas, assim como na Roma também tem, que eu vi, beleza? Vamos aproximar a câmera, vamos chegar pertinho do comentário, ver o que ela fala. Vou chegar mais pertinho aqui. Bastante coisa... Não, bastante não, né? É grande o comentário, a fonte, né? Não vou falar que tem muito comentário não, apesar de que tem uma coisa interessante aqui, ó. A gente também tem aqui a descrição do contexto, né? A gente tem a descrição do contexto aqui, do 7.1
até o 16.12. Ele está colocando isso aqui como se fosse um quadro de texto único, do 7.1 até o 16.12, Carta aos Coríntios. Depois de tratar das questões levantadas pelos da casa de Cloé, Paulo se volta então a outras questões levantadas pela igreja dessa vez. Ele toca em 6 assuntos, e aí ele vai colocar aqui, ó, casamento e divórcio, alimentos sacrificados aos ídolos, culto de adoração, dons espirituais, ressurreição e a coleta financeira para Jerusalém, bem como várias outras questões. Então, esses são os temas principais, e aí no 16 a gente tem outras questões aqui. Ele descreveu o contexto do capítulo 7 até o 16. Então, interessante também. Quem fez isso foi a Thomas Nelson, e ela colocou menos, né, aqui, ela não chegou a falar sobre 6 assuntos, não. Ela resumiu também sobre os assuntos relacionados ao casamento. E ela vai fazer isso aqui também, ó. No 7, do 1 até o 9, do 7 do 1 até o 4, do 7 do 1 até o 9, e pasmem. Ah, tem aqui, ó. Achei que não ia ter, só ia ter esse comentário aqui. Vou falar para vocês o que é. Mas vamos ver aqui, então, o que ele vai falar sobre o divórcio, né? Aqui, ó, casamento e divórcio. O primeiro assunto discutido nesta sessão refere-se ao casamento e está dividido em 3 partes, como a Thomas Nelson falou. Então, nesse caso, a Genebra trouxe mais informações que a Thomas Nelson, né? E os temas são relacionamentos conjugais, o divórcio, as virgens, e caramba, e as virgens aqui também, né? Então ele vai dividir em 3 partes, e aqui do 1 até o 9, as circunstâncias em Corinto suscitam debates importantes sobre as relações sexuais dentro do casamento, a questão dos solteiros e quanto a casar-se novamente. Não trouxe informações também, tipo assim, é sobre isso que ele vai falar, e aí você entende o que você quiser lendo a Bíblia. Geralmente, quando a gente vai pegar a Bíblia, a gente quer o conteúdo já, sabe? A gente já quer saber o que está falando, uma boa explicação sobre o texto, como isso sempre acontece. Nesse tema especificamente, há uma grande falta de comentários, né? Vamos ver se isso aqui embaixo salva. Eu estou olhando por alto aqui, mas eu não li, né? E vou dizer uma coisa, é um grande comentário, tá? Começa aqui, mas termina lá na outra página, ó. Quanto ao que me escreveste, veja introdução, propósito e característica. Tá mandando, sei lá, na introdução do livro, da carta V, que é o correto a se fazer nesse tema e em todos os temas, né? Ou quer saber sobre essa parte A? Vai lá na introdução e estuda a introdução. Que tá certo, né? Não deixa de ser uma indicação de comentário que realmente faz sentido. E aí sobre a segunda parte, a polêmica, é bom que o homem não toque em mulher. Provavelmente, ó, ele botou provavelmente um provérbio utilizado por algum grupo de ascetas entre os cristãos de Corinto. Então aí está levantando as suspeitas. Talvez seja, né, um provérbio, né? Não soa como um provérbio, mas talvez seja. Essa declaração, se considerada literalmente, olha o tamanho do comentário, não se refere apenas ao relacionamento conjugal, mas a todas as relações sexuais, quer dentro ou fora do casamento. Os propósitos de Paulo podem ter apelado à condição de solteiro dele para validarem as suas posições sobre o assunto. Porém, não era essa a opinião dele sobre relação sexual. E aqui, tipo, do versículo 2 ao 5, talvez tenha a opinião dele, é isso que ele está falando aqui. E também tem 1 Timóteo 2, versículo 15. Todavia, Paulo reconheceu que há, sob determinada circunstância, algum valor no fato de alguém permanecer solteiro e forneceu razões específicas para que um cristão optasse por isso. A intenção da declaração, contudo, era corrigir a posição daqueles que impunham o celibato. Em outro contexto, Paulo falou sobre o casamento de maneira positiva, em Efésios e em Timóteo aqui, né? E até mesmo condenou aqueles que proibiam as pessoas de se casarem. Além disso, Paulo ratificou o Antigo Testamento, que advoga repetidamente o casamento piedoso, o sexo e a procriação como plano de Deus para a humanidade. Legal, tem várias coisas interessantes aqui. Primeiro, ele está falando que Paulo não era essa a opinião padrão de Paulo.
Segundo, que dentro do contexto, talvez esse provérbio fizesse até sentido. Então é como se Paulo estivesse usando a cultura e aplicando a cultura do jeito certo. Essa é a cultura de vocês? Ok, isso aqui faz sentido até aqui, até esse ponto, mas não deve ser obrigatório. Por isso que no versículo 2 ele vai falar, né? Se você não consegue ficar sem se relacionar com mulheres, se case. Então, é o comentário mais completo, né? Não preciso falar nada, e também faz uma ligação entre as outras Bíblias, porém ele dá uma acrescentada no conteúdo. Tanto é que eu não preciso ler o versículo 2, porque a gente tem muito conteúdo aqui, né? Então, desse conteúdo, você consegue ir ali para 1 Timóteo, você vai ler o versículo 7 ao 8, você também vai para Efésios, Paulo falando sobre o casamento, e umas outras referências sobre Timóteo também, e ligando a Gênesis, que é a fonte teológica de Paulo para falar sobre casamento, é Gênesis nesse caso, né? Então eu acho que o comentário da Genebra foi mais completo. Dessa vez a Genebra ganhou. E eu acho que é a primeira vez que a Genebra ganha, né? A Genebra não costuma ganhar os nossos desafios aqui, e dessa vez ela ganhou, né? Mas eu vou ficar acompanhando vocês nos comentários, quem teve o melhor comentário bíblico aqui, Genebra, BKJ, Roma ou a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A minha opinião, pessoal, agora sobre esse tema, é um tema complexo. Eu entendi ali, para mim fez sentido o que a Genebra falou sobre Paulo ter usado a frase, né, que era comum, da forma certa, né? Tipo assim, já que esse é o contexto, faz sentido aplicar isso dessa forma. Eu também não acho que o celibato seja uma coisa forçada, mas é uma coisa a se pensar. Então a minha opinião sobre a nossa atualidade, ela é muito parecida com Paulo. Já que as coisas estão assim, eu acho que faz sentido não ter tanto envolvimento assim, né, com mulheres. É claro que se você não tem jeito para você quer ter envolvimento com mulher, que você escolha a mulher piedosa, né? E eu sei que vai ser difícil de achar, e a mesma coisa vale para as mulheres, já que vocês não conseguem ficar sem se relacionarem, se casem e aí vivam a vida de casal, que é o ideal que a Bíblia traz, né? Então não exclui a ideia do casamento, mas faz uma aplicação dentro do contexto que vale a pena ser feito a respeito do casamento. Eu vou dar minhas notas então. A Bíblia de Genebra fez um excelente comentário, mas eu acho que ela não foi perfeita. Eu acho que ela poderia trazer uma aplicação pra gente a respeito do texto, que é uma coisa importante, né? Quando você vai ler uma Bíblia de estudo, é importante entender o texto, mas é bom que ela dê alguns exemplos para você fazer a aplicação correta. Então, eu acho que ela foi um bom comentário, mas ela ganha uma nota 8. 8 no máximo para a Bíblia de Genebra. A Bíblia Roma foi aí talvez o pior comentário. Pior não, né? Eu acho que a Bíblia Roma, ela meio que empata com a Bíblia Thomas Nelson. E, na verdade, a Roma teve até um pouco mais de comentário que a Thomas Nelson, né? Então, ao contrário. Mas eu não acho que ela tenha ajudado nessa questão. Eu acho que ela até foi meio neutra. Se você lê o texto e lê o comentário, você leu a mesma coisa. Tipo, não fez nada, não fez diferença nenhuma. Eu vou dar aqui, como ela foi melhor que a Thomas Nelson, eu vou dar nota 5 para Roma e eu vou dar nota 4 para Thomas Nelson. Porque eu tenho que valorizar o fato de que as duas falam coisas que acrescentam no estudo, embora não acrescenta muita coisa. Então, 4 para Thomas Nelson nesse caso, beleza? Mas esta é só a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto você digita a sua opinião, você também tem a chance de curtir o vídeo, se inscrever no canal e se tornar membro aqui do canal também, que vai ter um monte de coisa nova a partir desse vídeo, beleza? Fique com Deus e olha só, não vai embora do canal não. Assiste um desses vídeos aqui que tem a ver com o tema também. Então assiste ele e participa aqui do Sobre Bíblias, porque ele foi feito para vocês, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.